E agora a gente vai falar do último time da lista, que é o Cruzeiro, que como é que foi que o Grafietti falou? Vocês até comentaram aqui, é o time, SAF com cara de associação, É é isso. isso? É, foi isso que ele Esse ele escreveu. é Exato. uma crítica, né, só para deixar claro, Sim. assim, que é uma crítica ao bom, o Cruzeiro, dos 5 times que a gente analisou, né, 308 milhões de receita, né, é metade da receita do São Paulo e quase um quarto ali da receita do Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Teve um déficit de 170 milhões, uma dívida de 1,2 bilhão, né, dívida crescente, gastos elevados e receitas operacionais insuficientes. O que que a gente não está vendo de bom no Cruzeiro, que era para estar vendo já? O que está acontecendo aí com o Cruzeiro? Perfeito. É, bom, aqui a gente tem até uma questão de justiça, né. Ano passado, quando a gente veio aqui analisar, o balanço dos 20 times do futebol brasileiro, uma coisa que a gente deixou bem claro é: as SAFs que estão em estágio de investimento, elas vão ter um descasamento de caixa, vai ser super normal. Então, eu acho que a gente não precisa olhar o Cruzeiro em números frios, né. Uhum. Mas, de fato, é uma receita que está muito aquém do que o próprio clube pode se colocar em patamar. Então, óbvio, né, no bom sentido, em conversas aqui informais, eu me sentiria confortável de falar que o Cruzeiro é um clube por um faturamento de pelo menos 600 milhões de reais, né, performando bem, trazendo Uhum. exatamente o que o Pedrão acabou de dizer, um sócio-torcedor bom, com um elenco produzindo, com a torcida comparecendo, com o patrocinador se sentindo confortável para fazer ações, isso traz um ecossistema favorável. Agora, quando você olha aqui para o volume de receita face ao investimento que foi feito ano passado no futebol, né? Com a trouxe o Wallace, trouxe Matheus Henrique, Lautaro Dias, Matheus Pereira, Caio Jorge. Isso traz ali uma expectativa do torcedor totalmente de um perfil de dono totalmente diferente do que era o Ronaldo, né? O próprio Pedrinho, ele é muito sincero em falar, ó, vou gastar, é o clube do coração. Até já tá voltando um pouco atrás, que ele viu que a torneira desce mais água do que ele achou, mas evidentemente o grande problema é que o que se espera é fazer um fluxo inicial de investimento, aumentando exponencialmente a receita, para que na hora que você pare de contratar os jogadores, automaticamente o clube já esteja num patamar sustentável. Hoje, num grau aí de 300 para 350 milhões de reais em receita, com o elenco que o Cruzeiro tem, a conta não fecha. E aí, em sendo um clube de dono, vai depender do apetite do investidor de reiteradamente aportar dinheiro ali dentro, né? Então, esse eu acho que é o principal esclarecimento necessário aqui. E, obviamente, eu brinco que se a gente vai olhar o balanço dos clubes em maio, é impossível você tirar a foto em dezembro de 24. Você tem que olhar o filme. Eu concordo muito com o Pedro. Uhum. E aí, quando você olha um clube que apresentou 170 milhões de reais em déficit, mas que sabidamente ele fez um investimento ainda maior para 2025, trazendo Fabrício Bruno com pagamento à vista, Gabigol com salário enorme, Dudu com salário enorme, né? Fora luvas que esses jogadores ganham, né? Até brinco aqui com os nossos ouvintes barra espectadores, sempre que você olha que um clube trouxe um jogador de graça, entenda que de graça foi o custo, desculpa, o valor do pagamento dos direitos federativos do atleta, mas vem luvas embutidas, salários, então, como a gente brinca aqui na Faria Lima, o total comp fica gordo, né? O valor inteiro que se gasta com aquele atleta no ano. E aí, por que eu tô falando isso? Porque quando você olha o que já se gastou em 2024, com o que já o clube se comprometeu a gastar na janela de 25, e você olha o resultado em campo, mais do que o resultado, com esses medalhões, né, com essas aquisições estando no banco de reservas, é quase que desesperador, né? E aí você não começa a não acreditar no projeto a longo prazo. Então, trazendo exatamente o que o Pedrão já comentou aqui do Flamengo, talvez seja um clube que o resultado, o desempenho financeiro não está acompanhando o desempenho esportivo, né, Pedrão? E acho que mais do que isso, né? Se você fizer uma análise mais simplista da coisa, né? Lá na praça deles, em BH, ele tem uma contraparte que faturou o dobro dele, né? O Atlético já soltou os resultados deles também, vamos fazer a análise aqui mais pra frente, né? O Bruno Musso esteve aqui com a gente, né? O Atlético faturou quase 700 milhões de reais,
Então, notadamente, a praça te permite faturar mais. São clubes que têm torcidas de tamanho equivalentes, né? Eles vão ficar bravos com a gente aqui, mas são torcidas de tamanho parecido, na mesma cidade. Então, se você tem um mercado consumidor próximo, estádios com capacidades parecidas, a receita deveria ser próxima se todo mundo fizer o mesmo trabalho ou um bom trabalho em condições normais de temperatura e pressão. Então, me chama muita atenção a receita baixa para um clube como o Cruzeiro, realmente. 300 milhões tá bem abaixo do que poderia ou pode fazer. E acho que o segundo ponto, na primeira análise aí, é conseguir também separar o joio do trigo, no sentido que é uma mudança de gestão, né? É uma mudança não só de gestão, mas de filosofia de pensar futebol, né? O Ronaldo, por mais que todo mundo olhe de fora e fale, putz, o Ronaldo é bilionário, o Ronaldo, né, pode gastar dinheiro, o Ronaldo não quis gastar dinheiro com o Cruzeiro, enfim, as críticas que ele sofreu lá. O Ronaldo é um empreendedor, né? Um empresário. Ele estava lá como operador do clube, falou publicamente que não ia gastar mais do que arrecadasse, e fez uma gestão nos anos que ele teve à frente do clube, né? Desde o final de 21, né? Olhando 22, 23 até meados de 24, aí 2 anos e meio, muito enxuta do ponto de vista de gastos. Né? Ele fez uma Série B com uma folha que não era a maior folha da Série B e ganhou a Série B com folga, em 2022. Subiu para a Série A, 23 ele fez uma Série A controladíssima de orçamento. Inclusive a gente conversava muito na época com o Rafael Viana, que veio aqui, que era o CFO dele lá no Cruzeiro. E o Rafael Viana falava, cara, a gente não vai gastar mais R$1 do que tem no orçamento. E vai assim até o final. E temos convicção no elenco, temos convicção no que está sendo feito. E vamos nos manter na Série A, que era a meta. E a torcida ficava brava com o Ronaldo, que o Ronaldo falava publicamente que a meta era não cair. Conseguiram, cumpriram o objetivo, dentro de um cenário, de novo, de recursos restritos. Se mantiveram na Série A para 24, aí veio um pouco do que o Ronaldo falou publicamente, né, que não aguentava mais, tanto o lado, acho que, né, de pressão, de desgaste, mas o lado de aporte, né, a torcida tinha uma expectativa que viesse um aporte grande, e aí faz essa transição para o Pedro Lourenço, que veio publicamente, falando, putz, eu não me importo em gastar mais, né, até brincou com o Ronaldo na coletiva, né, o Ronaldo, putz, eu fui até o meu limite, e o Pedro deixou claro que eu consigo passar desse limite. E veio com as contratações, e claro, o clube é dele, ele é o dono, se ele quer investir mais ou menos dinheiro sem fair play financeiro, não há nada que ninguém possa fazer ou falar, mas via de regra, pelo menos na frente de receita, eu acredito que o Cruzeiro possa fazer muito mais que isso, com o nível de investimento que o clube tem hoje, né? E é muito legal, né, esse lado passional, né, porque principalmente os investidores, literalmente torcedores do clube, você daria até um meme, né, se você recortar a entrevista coletiva do Pedrinho, e 5 meses depois ele numa entrevista falando que ele não sabia que ia ser tão impactante em volume. Ele falou, olha, e assim, você tá falando de um empresário super bem sucedido, né, e um cara que compra insumos ali para vender no mercado, ele falou, olha, eu não sabia que era nessa velocidade, né, então, pô, acho que é relevante, né. Valores assustam, já diria Assustam. Anderson Barros no Palmeiras. Mas precisa controlar a gestão, né? Acho que como o Pedro também é um empreendedor de sucesso, né? Um cara super bem sucedido com os mercados BH, vai precisar colocar algum mecanismo de controle ali para gerir melhor as finanças do clube. Claro que o dinheiro é dele. O mercado já é um setor de margem baixíssima. Exato, muito apertado. Com Então, logística problema de fluxo de caixa, desafiadora. né? Fluxo de caixa duríssimo. Duríssimo. Né? Você vende hoje para receber em 90 a 120 dias. Perfeito. E tem um fator do Cruzeiro, até, acho que para a gente refletir aqui, até em termos de mercado financeiro, né? Quando você fala de não vou tratar de mecenas porque de fato ele é dono, né? Mas quando alguém se predispõe a gastar um dinheiro, você concorda que às vezes você até gasta sem perfil? Então, o Cruzeiro ele foi comprando jogadores sem um projeto esportivo. E aí você tem, por exemplo, uma entrevista do Leonardo Jardim falando, olha, não tenho como colocar o Matheus Pereira, o Dudu e o Gabigol juntos, porque senão meu time hoje no futebol físico ele perde em poder de marcação, né? Então, quando a gente fala aqui do João no Palmeiras, né? Quando a gente fala aqui do trabalho... João Paulo Sampaio, né? Exato. Do próprio Spindel lá no Flamengo, nos últimos anos, quando você fala, inclusive do departamento de scout de São Paulo, que faz essa janela, eu me permito aqui elogiar, brilhante, sem gastar R$1, né, literalmente, você precisa, dentro do seu departamento de scout, dentro da sua gestão do futebol, traçar perfis,
né, se comprometer naquilo, porque é óbvio, o empresário vai te ligar, vai oferecer o jogador, você vai ficar tentado, mas eu acho que o projeto esportivo também, às vezes, é você tomar o remédio amargo, né, conforme você falou.